A ideia dessa série é a gente sempre trazer alguém para conversar, para tirar dúvidas, para contar curiosidades. Então, espero que vocês gostem e faltou só finalizar. Meu nome é Gabriel Tarso, eu venho a convite hoje da The North Face para apresentar uma nova série chamada Prosa de Montanha. Eu sou fotógrafo, sou montanhista, trabalho com fotografia de montanha há mais de 10 anos, para trazer um pouco dessa vivência, desse cenário, dessa esfera, né, que engloba toda a fotografia de montanha. A ideia é a gente sempre trazer alguns convidados para a gente contar histórias, para a gente compartilhar vivências, trazer dicas, dentro desse campo, né, que mistura a fotografia, a montanha e a paixão que a gente tem por esse lugar que é tão especial pra gente. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho do que a gente usa na montanha, tanto na questão técnica de fotografia, tanto também na questão de montanha propriamente dita, né, com os equipamentos da North Face aqui. Separei algumas câmeras, algumas lentes, as principais pelo menos, tripés, luvas, que são as principais ferramentas, né, para a gente usar nesses ambientes que são tão hostis, né. Então, como é um ambiente já que a gente tem uma dificuldade só de estar nesse ambiente, né, por conta de ar rarefeito, por conta de temperatura, por conta de desgaste. Então a gente tem que se planejar muito bem, né, para escolher o equipamento correto. Então a regra número 1 na montanha é trabalhar o minimalismo. Então a gente peca pela falta, literalmente. Então se a gente está em dúvida de levar uma lente ou não, eu acabo às vezes não levando por conta de peso, de dificuldade de usar o equipamento. A gente vai estar sempre trabalhando no máximo de performance, tanto fisiológica quanto técnica, né? Então eu trouxe aqui 3 câmeras que eu uso, né, uma das 3 que eu uso, algumas lentes, né, sempre uma lente tele, né, para a gente fazer uma fotografia a longa distância, mas principalmente uma lente grande angular, né, que vai aproximar o máximo possível da ação, né, onde a gente consegue as melhores fotos, os melhores registros que traz, né, o espectador ali próximo da ação. Não poderia esquecer também da objetiva, que é uma lente coringa, né, para a gente usar, por exemplo, em ataque ao cume, né, onde a gente deixa ainda mais equipamentos para o caminho, né, às vezes eu deixo equipamentos na barraca para diminuir peso, né, para, enfim, uma situação que a gente não tenha controle assim, é muito mais prático a gente trabalhar com o mínimo sempre. Lembrando que eu estou falando de captação de imagem, né, em movimento e não movimento, então fotografia e vídeo, né. Basicamente o meu trabalho ele está sempre relacionado a documentar projetos em montanha. Então, muito raramente o projeto às vezes ele tem ou um custo, né, ou a própria questão logística mesmo de levar 2 profissionais, um para fazer fotografia e outro para fazer vídeo. Aí eu acabo às vezes fazendo as 2 coisas, né, com o equipamento na mão. Eu tento sempre escolher equipamento que serve para as duas situações, né? Lógico, atendendo o mínimo de exigência técnica de cada um. Então, assim, um estabilizador de vídeo, né? Um gimbal, que a gente usa praticamente só para vídeo, né? Não tem nenhuma utilidade para fazer fotografia. Ele é um dos equipamentos que eu sempre levo ao máximo que eu posso nos deslocamentos, onde eu tenho o mínimo de logística, eu quero dizer. Eu vou para um hostel, estou com ele na mão, com ele na mochila, porque ele pesa, ele tem peso da bateria, né? O peso dele mesmo. Ele é muito... Ele não é muito prático de montar e começar a utilizar. Então, nos acampamentos altos, por exemplo, né, de grandes expedições, a gente está falando de expedição de 60 dias, né, de 50 dias, ele acaba ficando às vezes para trás, porque ele é um equipamento sensacional, mas é um ótimo exemplo do que eu falei anteriormente, né, da gente pecar pela falta, né. Trouxe aqui algumas luvas também, que já fizeram parte aí da minha trajetória, em algumas expedições, o Everest, K2, as Montanhas dos Andes, no Peru, na Argentina, no Chile, que me ajudaram muito, né? E se eu tô com os meus dedos aqui intactos hoje, foi porque esses guerreiros aqui me salvaram. Toda luva você vai perder um pouco de sensibilidade, né? Do seu tato, principalmente, né? Nada se compara à própria pele, né? Nossos sentidos aqui de manusear, encontrar o botão sem a gente olhar, né? De manusear o equipamento, sabendo aonde exatamente a gente está, sem precisar, né, olhar diretamente para a câmera. E toda luva, por mais fina que ela seja, ela vai perder um pouco desse tato, né? Mas a luva, por exemplo, é algo assim que é primordial, porque é a minha ferramenta número 1, né? Quer dizer, é a proteção número 1 da minha grande ferramenta, que é meu corpo, né? Para trabalhar manuseando esse equipamento. Então, eu trago uma luva para cada ocasião, basicamente, né? A mais fina, essa aqui, geralmente, a luva liner, né, que a gente chama, ela acaba
entrando dentro do mitom, né? E é muito comum eu utilizar o mitom, por exemplo, nos ataques Akumi de montanha de 8000, né? E imagina eu utilizar essa luva, por exemplo, para manusear a câmera. Ela só tem um movimento de pinça, então não tem nenhuma acessibilidade aqui nos botões de foco, de nada, né? Nem de dar um clique, nem dar um rec. Então é muito comum eu usar ela só para caminhar, só para durante a sessão ao cume e na hora de fotografar, tirar. Só que na hora que eu tiro, eu tenho essa aqui por baixo. Lembrando que a luva nunca pode estar apertada na sua mão, porque as suas extremidades, na altitude, dependendo da altitude, logicamente, né, a pressão atmosférica é outra. Então, extremidade incha, pé incha, mão incha. Então, você tem que deixar ela confortável para o sangue circular, tanto no pé, né, na meia, na bota, quanto que na mão. Então, essa é a regra número 1 também nessa questão. Daí, quando eu tiro a luva para manusear o equipamento, eu já estou com os dedos ainda semi-protegidos, né? Então, uma coisa muito legal de falar sobre essa luva, né, esse modelo da North Face, que é a E-Tip, que ela é reciclável. Ela tem já aqui a acessibilidade touchscreen, né? Então, manusear celular, né, para você não precisar tirar a sua última camada, né? Quer dizer, a sua primeira camada, e manusear seu equipamento, touchscreen dos equipamentos, ela tem já esse recurso. Ela não chega a ser considerada uma liner, porque ela é um pouquinho mais grossa, né? Ela tem quase um fleecezinho por dentro, bem fino, mas atenderia tranquilamente, assim, numa ocasião dessa, né? Como eu dei um exemplo, de usá-la por baixo de um mitom. O grande segredo de você não ter problema com congelamento é sempre trabalhar a extremidade em movimento, né? O que estou querendo dizer? Tem que estar movimentando para o sangue, para você dizer para o seu corpo, essa extremidade aqui precisa estar circulando para que o corpo... Porque assim, o que é o congelamento de extremidade, né? O seu corpo, que é a inteligência que não depende, né, do seu livre-arbítrio, de escolher ou não, ele está acontecendo dependente de você. Então você vai sentir frio, você vai sentir calor, você vai sentir fome. Isso você não escolhe sentir. Então, você ir para altitude, você ir para montanha, passar frio, é basicamente o seu corpo dizendo para você que ele está num lugar, não está confortável, está num ambiente hostil, que ele basicamente não foi feito para estar. A gente faz reduzir, né, esse abismo, né, de dificuldade e tentar, as menores condições possíveis ali, estar preparado para aquele ambiente, né? Assim como eu falei da importância de se manter aquecido as extremidades, né? Acho que não menos importante é a gente aquecer, né, o restante do nosso corpo, né? E aí, quando se fala de montanha de 8000, não existe a possibilidade, né, de a gente escalar uma montanha de 8000, por exemplo, sem utilizar o down suit, os famosos macacões de astronauta, né, como a galera apelida eles. Esse aqui é um modelo da Summit Series da North Face, que já é bem antigo. Eu já utilizei ele 3 vezes, as últimas expedições no Everest eu estava usando ele. Cara, isso aqui é meu melhor amigo, assim, né, na altitude, porque ele mantém aquecido, né, eu não... Acima ali, dependendo da ocasião do acampamento 1, 2, eu já coloco ele e não tiro mais, né. Dependendo do peso, às vezes, né, se a gente vai fazer só um ataque, por exemplo, um ciclo de aclimatação, onde a gente vai chegar no acampamento alto, mas volta, aí não tem necessidade de usar ele. Mas se já começar a passar a noite na altitude, estou falando de 6, 7 mil metros, já estou usando ele 100%. E o legal desse modelo é que ele tem muitos bolsos. E isso aqui, assim, para mim é vida, né? Bolso para mim, que trabalho com muito equipamento pequeno, bateria, lente, filtro, tampa de lente. É muito importante porque eu estou sempre em lugar de fácil acesso, né? Acessível para guardar qualquer uma dessas miudezas, né? E ela, além de ter esses bolsos externos, ela tem o bolso interno também. E é interessante até de falar, né? Geralmente os ataques ao cume, né? A gente sai muito, eu pelo menos, né? Sai muito carregado com equipamento. Dentro disso aqui, ó, dessa área, né? Desse bolso interno, eu carrego os de gel, de carboidrato, garrafas pequenas de água, geralmente de 750 ml ou de 500 ml, quente, que já vai aquecendo o corpo também. Levo alguma balinha, né, doce, sal, barrinha de cereal, que é tudo que eu vou consumir durante aquele ataque ao cume, né? Quando a gente fala de ataque ao cume, a primeira coisa que vem em mente é a gente trazer um pouco
dessa dificuldade que é você manusear qualquer tipo de equipamento. Porque quando você sai para pilotar calcúmio, você geralmente sai muito cedo, né? O frio já está extremamente baixo, né? Então não dá muito tempo para a gente parar, tirar a mochila, abrir o zíper, porque tudo congela, zíper congela, a mochila você não quer tirar porque o frio vai bater nas costas, você não quer nem ter o mínimo de esforço de parar e agachar para fazer alguma coisa. Então você está tão focado ali no seu projeto, seja de escalada ou de fotografia, que a ideia é que tudo esteja de fácil acesso para você, né? E isso é proporcionado através dos zippers de fácil acesso, tanto interno quanto externo. Então a minha vida está dentro desses zippers aqui, desde bateria, principalmente bateria. Porque a maior dúvida, na verdade, né, de todas as pessoas que vêm me procurar para, sei lá, pegar alguma dica ou, enfim, fazer alguma pergunta, e a bateria, né? Como que a gente faz com a bateria? Bateria, muito facilmente, né, a 10 graus, a 5 graus de temperatura, né, ela já está perdendo a capacidade dela de carga, né? Não é que ela perde a carga, na verdade, né? É que o frio é tamanho que ela não deixa o funcionamento da bateria, né, trabalhar como deveria ser feito em condições normais. Então, a ideia de você aquecer a bateria dentro do seu corpo, né, ela é sensacional, porque você tem uma fonte de calor que é seu corpo, que está a 36 graus. O seu corpo vai ser o verdadeiro foco de energia para todo equipamento que tem que manter aquecido. Isso inclui água. Porque a água, a garrafa de água, que ela não é protegida, talvez, assim, de forma térmica, né, que vai na mochila, vai congelar. Barrinha de chocolate que está fora da mochila, vai congelar. Então tudo que você vai consumir nesse ataque ao cume, eu estou falando de montanhas, principalmente de 8 mil metros, vai congelar, então você tem que manter tudo aquecido aqui. Então você sai às vezes quase que nem um bonecão, de tão gordo, vai ter tanta coisa que tem dentro dela, dessa roupa aqui, que vai salvar a sua vida, né? Que vai ser fundamental para você ter o sucesso ou não da sua expedição. Bom, então eu tentei trazer nesse primeiro episódio da nossa série um pouco dessa curiosidade, um pouco da visão geral de tudo que eu preciso para fazer meu trabalho, que é basicamente esse, de documentar projetos, pessoas em montanhas, né, nesse ambiente que eu tanto amo e da onde eu vim também. No próximo episódio eu vou responder a caixa de perguntas que eles deixaram na semana passada, trazendo um pouco mais a fundo do que a gente já viu aqui. Não deixe de seguir a nossa série Prosa de Montanha no YouTube e acompanhar um pouco desse recorte aqui no Instagram. Espero você até semana que vem. Obrigado.